boa tarde também, né, aos ouvintes aí da DDE, do canal da DDE, que vão assistir às vezes em outro horário, né, em outro período. Boa tarde, a gente fala porque hoje é uma tarde de sábado. E assim, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, apresentando para vocês, né, um pouquinho daquilo que é a minha jornada na doutrina, que são algumas preleções, a gente chama palestras, preleções, cada casa tem um nome, né? E também agradecer a vocês por estarem aqui, né, por Jesus, por entender a necessidade da gente levar o Evangelho para dentro das casas espíritas e até mesmo para aqueles do nosso dia a dia. Eu acredito que um encontro como esse facilita bastante a gente entender como divulgar, né, a doutrina espírita. Eu vou começar falando sobre um pouquinho do primeiro encontro com o Navarro, né? Vou só tentar fazer uma lembrança do que ele falou aqui, que foi sobre a oratória, certo? Tenho amigos aqui, ó, que bacana. Ele falou sobre a importância da mensagem de Jesus, sobre a prática do Evangelho. Então, a gente trazer uma mensagem em que necessariamente a gente pratica, tá? Então, isso é bastante importante. E lembrando-se que tudo que eu estou tentando trazer para vocês, que eu estou trazendo para vocês, eu tento praticar também, tá? Então, quando eu sou convidada para dar uma palestra em relação ao tema, tá? Nós vamos falar sobre isso hoje. Que acontece? Geralmente eu aceito, mas eu peço um tempo caso eu não pratique aquele tema ainda. Porque eu entendo que eu preciso praticar para facilitar a minha autoconfiança em estar trazendo aqui o tema. E a autoconfiança foi falado no primeiro encontro, né, com o Navarro. Outra coisa que ele falou sobre a humildade e a coragem, tá? A humildade de estar aqui, ou a humildade nossa de estarmos numa casa espírita, numa casa em uma cidade onde a gente não conhece ninguém. Muitas das vezes, quando o palestrante chega, se põe um tapete vermelho, né, no sentido figurado, de que o cara é top, ele sabe tudo. Isso não é verdade, como ele mesmo disse. Nós todos somos aprendizes do Evangelho, tá? E nós estamos aqui praticando, né, dando o nosso depoimento, falando de um tema que for escolhido para divulgar a doutrina, mas nós não necessariamente somos especialistas naquele tema. Por isso a gente vai falar da importância de a gente estudar, da gente separar o tema com antecedência, enfim, todas as dicas que eu vou tentar trazer hoje. Ele fala aqui também a importância do estudo e do conhecimento. Parece que ele citou alguma coisa, que alguém perguntou para ele, uma passagem, onde está na Bíblia, alguma passagem, né? E ele sabia aquela passagem, mas necessariamente, né, às vezes nos pegam despercebido. Eu não saberia. O meu trabalho é totalmente intelectual, eu trabalho com consultoria, então é muito estudo, é muita informação. Então, com certeza, eu sempre tenho uma colinha, sempre tenho as minhas observações, tá? E quando eu não tenho o conhecimento daquilo que se pergunta, eu vou procurar e depois eu levo a resposta, tá? Então, isso é uma questão, isso é a humildade que às vezes ele citou lá, tá? Mas nós não podemos contar só com a humildade, né? De dizer que a gente não sabe, nunca sabe, né? Não entendemos, a gente precisa sim conhecer, ter bastante informação, ok? E ele também falou sobre a simplicidade das palavras, né? Muitas das vezes a gente usa palavras, um linguajar, às vezes uma palavra que a gente tem o hábito, às vezes, de usar, mas essa palavra ela tem um conceito, um significado.
Então, sempre quando você usar uma palavra que ela não é tão comum, você traduzir essa palavra para um linguajar mais tranquilo, tá? Para caber melhor no contexto da tua fala. Então, é aí que está a simplicidade das palavras, ok? Bom, aí depois ele falou sobre o tempo da palestra, né, da preleção. O tempo está relacionado com a casa onde você foi convidado para fazer a apresentação, tá? Na minha experiência, tá, o que eu vejo é 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Dificilmente eu fui convidada em uma casa onde eu tenho 1 hora para fazer uma palestra. Mas acontece, dentro de São José do Rio Preto, temos algumas casas em que as preleções acontecem em 1 hora, 1 hora e meia, tá? Eu também, como professora, como o Júlio, que falou com vocês no encontro passado, eu também acredito que 1 hora é um tempo que exacerbado no sentido do que a gente vai entregar. Até um certo momento a gente entrega a mensagem. A partir daí, muitas das vezes a entrega ela não é concluída. Por isso a preocupação, ok? Mas a gente tem que respeitar o tempo que nos é oferecido, com certeza. E a segurança de você falar de um tema em 1 hora é você não ser repetitivo, né? Então, de repente, você tem lá 1 hora. Mas você desenvolveu o tema muito bem, porém, ficamos em 45 minutos. Você vai ficar 15 minutos falando só porque você tem 1 hora? Não necessariamente, a gente precisa usar do bom senso, né? Então, só para complementar aqui. Depois, o Júlio falou sobre ler e estudar. Ele deu bastante dicas aqui, complementando o que o Navarro havia falado, sobre a importância da gente ler e estudar. E ele ainda complementou que o Navarro fala muito das obras, né, de Allan Kardec, de todo aquele... de toda a bibliografia espírita, enfim, mas existem algumas outras que o Júlio falou, que também são importantes de acordo com alguns temas que às vezes nós somos convidados a trabalhar. Por exemplo, existem algumas casas espíritas que têm trabalhos com alcoólatras, usuários de drogas e o fumante. Dentro desse trabalho, a gente precisa ir fazer a palestra quando a gente é convidado com tema pré-determinado pela casa, porque existem linguajar que não se pode falar ou não se deve falar para aquele público, tá? Então, tudo isso precisa a gente precisa dar essa atenção, tudo bem? Que é importante também. Então, a gente tem que se adequar. Por exemplo, você vai no Bezerra de Menezes, alguém conhece lá o centro? Nem todas as pessoas que estão lá, no caso, os assistidos do hospital, que assistem às nossas palestras, são espíritas. Existem evangélicos, católicos, ateus, enfim. Então, não dá para a gente levar evangelho puro. A gente tem que fazer uma associação com a vida, e também a gente tem que ver se o público é jovem, se ele é mais velho, para também a gente adequar aí a fala e a própria experiência de tudo isso, tá? Então, só para fechar os amigos que antecederam aí, só para a gente fazer uma lembrança. Bom, então nós vamos começar lá. O meu tema é como preparar um tema. Alguém aqui já dá palestra? Ou já experimentou algumas? Já? Pode levantar assim, ó, sem medo de ser feliz. Né? Isso, tá. E vocês gostariam de compartilhar como é que vocês escolhem os temas?
Oi? Inspiração. Muito bom. Ah, eu gostaria muito de ter essa inspiração. Alguém mais? Afinidade com o tema. Importante. Pela necessidade do público. Bacana. Eu, Andréia, também escolho por afinidade de temas, tá? Porém, quando existe o convite do tema X, tá? Eu vou estudar para o tema X. Alguns temas eu também já tenho desenvolvido. Uma dica, eu tenho uma planilha em a Casa Espírita que me convida para palestra ano a ano. E qual o tema que eu dei no dia tal, para eu não repetir o tema. Porque se ele deixa tema livre, você chega lá com o mesmo tema. Apesar de que existem casas espíritas que pedem para repetir o tema. Andréia, você pode trazer o Evangelho no Lar de novo? Não ficou? A gente está precisando reforçar mais a importância do Evangelho no Lar. Aí você pode trazer a palestra? Vamos lá. Então é bacana a gente ter esse controle também, né? Para que a gente possa... Uma outra coisa que foi falado, que eu não me lembro por quem, que mesmo que eu vá dar o Evangelho no Lar, né, essa palestra em várias vezes, nunca ela é a mesma palestra. Porque existem necessidades, existem coisas que acontecem, existem livros novos que a gente experimenta e que a gente tenta levar lá, né, para acrescentar, tá? Então, realmente, nunca acaba sendo a mesma palestra. Eu acho que isso é bacana, né? Isso é bem dinâmico. Bom, escolha do tema. Recursos próprios, né? Então, você tem lá o tempo para pesquisar e estudar. É o que eu disse no início. Se eu tenho 30 dias para dar o curso, ou dar a palestra lá, eu tenho 30 dias para pesquisar e estudar, tá? Sobre aquele tema, tá? Então, é importante que eu realmente faça esse estudo, faça essa pesquisa para facilitar a minha escrita lá do meu tema. Bom, então eu escolhi os temas. O que eu tento fazer? Marcar as páginas dos livros que tem o tema e fazer algumas anotações. Tá? Então, cada um se organiza como quiser. Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. As circunstâncias, né? O interesse atual e necessário, que vocês já falaram aí, tá? Interesses de, por exemplo, nós, infelizmente, experimentamos nos dias atuais a questão da depressão e do suicídio, tá? Então, a gente viu isso no curso de atendimento fraterno, né? Falando sobre a depressão e suicídio. Então, são temas atuais e necessários para que a gente possa tentar amenizar essas questões. Então, são vários outros temas que a gente pode fazer essa observação, tá? Depois, sobre o público, se ater às necessidades e compreensão do público. E, geralmente, eu ouço as sugestões da Casa Espírita. Vera, você é daqui do Consolador? A Vera me convidou para vir aqui, num domingo de manhã, e ela fala, Andréia, o público é um público bem miscigenado. Tenho muitos espíritas, ou não tem um número grande de espíritas. São pessoas que estão começando, engatinhando no espiritismo, vem conhecer a casa, geralmente esse é o público do domingo. Aí ela já me deu uma informação importante para eu trabalhar a maneira como eu vou desenvolver esse tema, que facilita para que o público seja receptivo. Porque alguém também dos colegas disse, se eu chego pela primeira vez numa casa espírita e vou falar sobre reencarnação, e vou falar algumas coisas que às vezes para nós é bem comum, a gente já tem esse conhecimento, ou já tem esse entendimento, e aí você vê que a pessoa tem medo de espírito. Aí você vai falar, né? E aí você realmente traz um problema, né, para aquele indivíduo. Então a gente tem que ser bem
cuidadoso aí nesse caminhar aí. Então, a importância de se conhecer o público, tá? Claro que quando a gente é convidado para ir para uma casa espírita, a gente tem um contato com aquela pessoa que cuida das preleções, das palestras. E aí você tem afinidade de poder perguntar para essa pessoa, né? Dá para fazer, não dá? Eu estou pensando em falar nisso, o que você acha, se o tema é livre, né? Mas e qual é o público? Aí você, tá? Começa a trabalhar isso. Quando eu fui convidada a primeira vez para ir no Bezerra de Menezes, aí eu fiquei bastante apreensiva, não por ser o Bezerra de Menezes, quando eles me disseram a questão de eu ter que me conter com algumas falas. Aí você fala, gente, como é que eu vou conter as falas, né? Como o Júlio fala, que ele vai falando, né? Eu sou bem assim também. Então, eu falei, gente, você se prender a algumas falas, a gente fica um pouco apreensivo, né? Pra gente, ixi, será que eu vou falar alguma coisa que vai trazer um problema para o paciente, né? Mas eu fiz, aí fui chamada segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vez, aí eu já entendi que então o meu caminho deu certo, tá? Mas todas as vezes que eu vou bastante preocupada e assim com uma trava, né? Vou seguindo bem o roteiro mesmo para evitar algumas palavras, para que não leve isso para o público, né? Que lá são os pacientes que estão lá. Então, a gente tem que medir um pouco aquilo que a gente fala. Até mesmo quando eles me pedem para fazer a prece, eu falo, meu Deus, como que eu vou fazer a prece aqui agora, né? Para não incomodar, às vezes, na fala, porque eu faço uma prece, às vezes, que vai tocando um pouco, mesmo que dá uns puxões de orelha, né? Será que eu posso ou não posso, né? E aí a gente fica nesse... Mas, então, o público é muito importante, na minha opinião, que mais importante para que a gente possa desenvolver o tema, tá? Tudo é importante, mas o público é o mais importante, na minha opinião, na questão dos nossos cuidados, eu quero dizer, tá? E a inspiração do tema, como diz... Qual é o seu nome? Rangel. O Rangel disse que ele se inspira, né? Então, eu não tenho essa inspiração. Eu geralmente vou mais pelo conteúdo que eu tenho mais afinidades e até mesmo mais conhecimento, mais leitura, para eu estar aqui com mais segurança, com toda certeza. Né? Porque a gente fala da coragem de estar falando para um público, mesmo que ele seja pequeno. Isso é verdade. O meu trabalho é esse, diariamente eu falo, né? Eu treino, então isso aí é o meu trabalho. Para mim isso não é muito difícil, porque eu tenho que desenvolver temas e tenho que levar isso para o meu público, tá? Mas quando você tem um tema que às vezes você não tem tanta segurança, te dá o suador, a dor na barriga, o coração, né, dispara, e enfim, tudo aquilo que a gente já conhece, né? Então, realmente, acontece. Bom, aí tem lá eu estou assim seguindo uma sequenciazinha da apostila de vocês, mas não estou falando exatamente com as mesmas palavras, estou interpretando um pouco, tá? As pesquisas bibliográficas, né? Existem algumas bibliografias, né, que já foram citadas, as obras básicas, isso a gente acha que não precisa voltar, né, atrás. O Júlio falou uma coisa bastante engraçada, que a gente tem que ler 5, 6, 7, 8 vezes uma obra básica, né? Também não estou nesse caminhar, apesar de 20 anos na doutrina, né? Tenho certeza que uma vez completa já. Às vezes até duas, porque o meu hábito é fazer a leitura e depois fazer os grifos, fazer as observações. Então, as obras básicas, claro que são importantes, né? A gente conhecer, então eu vou fazendo os grifos, vou rabiscando, eu sou bastante sinestésica. O que é isso? Eu preciso riscar, fazer observações, enfim, eu preciso estar... isso é meu, as planilhas, como eu disse para vocês, né? O material também, se vocês quiserem, depois pode pedir para o Lima que a gente manda, tá? Bom,
Eu só coloquei alguns livros para vocês entenderem a minha dinâmica de tema, quando eu vou desenvolver um tema, para vocês entenderem por que tem um número ali. Então, A Vida em Família, Boa Nova, Contos e Apólogos, O Consolador, O Sermão da Montanha, Pai Nosso, LE, para vocês entenderem quando eu for fazer a apresentação lá atrás, é Livro dos Espíritos, e ESE é o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Bom, é que a gente tem que ter uma biblioteca, isso é natural que a gente tenha, né, que ter, ou a Casa Espírita nos oferecer empréstimo para a gente poder fazer essa leitura e essas observações, tá? Bom, então eu peguei para vocês um tema, tá? Eu também tenho uma sequência de temas. E todos os meus temas têm os livros e capítulos e páginas que eu uso para fazer o tema ABCD, tá? Então é o meu controle, esse é o meu controle. Bom, olha só o nome do tema, Jesus, Mestre do Perdão e Amor, tá? O que eu vou usar nessa busca? Onde eu encontrei, onde se encontra? No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nos item 1, de 1 a 8, e no item 14. Então, aí a separação dos textos que a gente falou lá atrás, tá? Aí depois tem o Livro dos Espíritos, na questão 625 e na 628, fala sobre o perdão e sobre o amor. Aí depois, no livro 1, qual é o livro 1 mesmo? A Vida em Família. Na página 75, tem a capacidade de perdoar. Aí no livro 2, qual que é o livro 2 mesmo? Boa Nova. Tem o capítulo 13, que fala do pecado e da punição, que fala sobre o tema em discussão. E depois, o livro 4, qual é mesmo? Por ser questões, tinha que ser o Consolador, né? Na questões 337 e 340, tá? São os textos escolhidos para desenvolver esse tema. Facilita ou não facilita? Tá? Então você vai lá, estuda, busca, né? Nossa, Andréia, mas você fez isso sozinha? Não, claro que não. Eu sou aluna de uma escola de aprendizes do Evangelho, que é a Aliança, né, Espírita. E o doutor Lorenzetti, Valentim Lorenzetti, ele que dava esses cursos na Aliança, ele foi desenvolvendo ao longo dos anos essa captação. E aí eu copiei desse modelo aí, tá? Então, algumas coisas a gente vai trabalhando. Aí aqui eu tenho alguns outros temas, agora são temas. Desapego aos bens materiais, prece à sustentação, harmonia conjugal, reforma íntima, processo de cura, o ambiente de trabalho profissional. Nossa, André, vai falar de ambiente profissional do trabalho na Casa Espírita? Sim. Quantas e quantas pessoas nos procuram com problemas de relacionamento dentro do trabalho, né? Então, é um tema que é bastante interessante e também temos lá dentro das obras, né, falando sobre disciplinar o pensamento, tá? Fora da caridade não há salvação. Como se faz o Evangelho no lar? Casamento é amor, bem-aventurados os aflitos, doenças e causas, efeito do passe, honrai pai e mãe, orgulho e humildade. Todos esses temas são comuns para a gente, não são? Das leituras que a gente tem no próprio Evangelho, não preciso nem ir muito longe, tá? Mas para acrescentar e para dar um volume maior, ou até mesmo um entendimento maior e ter aquela dinâmica diferente do tema para se tornar interessante, melhor que a gente busque também outras bibliografias, né? Todos podem fazer o bem e cultivar alegria. Tristeza é ferrugem do espírito. Ah, tá. O que facilita hoje, né? Conhece esse link, IPEAC? Sim. Eu já passei no encontro passado, né? Você entra lá nele,
e você clica lá, por exemplo, casamento, ele vai te trazer dentro das obras de Allan Kardec só, tá? Não vai ter aqueles livros que eu coloquei. Onde está, como eu pesquisei, capítulo, página, ele vai te dar todas as orientações, questões do Livro dos Espíritos, onde tem aquele assunto. Você vai na busca lá, escreve o que você está buscando e ele vai te fazer, vai te trazer isso daí. Aí você faz aquilo que eu fiz, né, aqui, porque ele vai te dar algumas orientações. E aí, conforme você vai lendo os livros, e você já lê por intuição ou por afinidade, você fala, isso cabe para palestra, já vai lá na tua planilhinha e já anota onde tem aquele assunto. Você pode também pegar aqueles post-it e colocar na marcação e escrever o assunto. Aí fica aquele livro todo feio, eu ia trazer um para mostrar, né? Fica aquele livro todo colorido lá, todo rabisquento, né? Eu não empresto o livro, não adianta pedir. Já emprestei, porque eu achava que eu era bem orgulhosa e egoísta. Hoje eu sou orgulhosa e egoísta, porque se eu emprestar, as minhas anotações são riquíssimas e eu não vou ter o mesmo desenvolvimento do meu tema. Por isso eu não empresto, os livros são meus. Tá? Então as observações, os rabisquinhos ali, os post-it que eu coloco lá, escrevo o tema em volta, do ladinho assim, para eu me organizar quando eu precisar, são meus, só eu que entendo. Então, por isso eu não empresto. Né? Olha que feio, né? O e-book espírita também, tá? Tem bastante informações, bastante orientações de tema, é super bacana, super legal. Dá pra gente também ter um olhar bastante interessante. Se vocês souberem de outros, bacana que a gente compartilhe isso de alguma forma, né? Também tem os da Federação, tá? Da Federação Brasileira Espírita, muito material, muito mesmo. E não podemos deixar de pesquisar, né, nas revistas espíritas, né, na Revista Espírita, que é a revista que tem desde 1800 alguma coisa, então tem dentro da Federação também, lá como chama? As edições, né, com alguns temas, e ele também te dá algumas informações dessas que a gente faz a busca aí. Então, gente, facilita ou não facilita? Eu falei que era mamão com açúcar o meu tema aqui, do trabalho, né? Eu troquei com o Júlio, o ano passado eu dei o tema que o Júlio deu, e o Júlio deu temas, né? E então, assim, eu achei bastante interessante que deu para... né, que a gente trabalhasse aí essa questão, tá? Ó, aqui temos downloads completos do material, tá? Gratuitos. Então, às vezes eu não tenho toda a bibliografia, mas eu tenho por onde encontrar. Não podemos deixar de falar sobre estudar as páginas ou os textos escolhidos, tá? Eu acredito assim que, claro, já encontrei o tema, já sei o livro que está. Não adianta deixar lá em cima, assim, né, da mesinha, os livrozinhos lá e um dia olhar para eles, né? Tá? Então, isso se chama só informação. O livro na prateleira, ele é informação. Ele só é conhecimento quando eu leio. Não é assim? Tá? Então, estudar os textos selecionados, escrever, caso necessário, para o aprendizado. Por que às vezes não falo... tem um roteirinho aí de escrever, de pegar as anotações, porque nem todas as pessoas são sinestésicas como eu, né? Como a apostila já estava pronta, eu falei, vamos deixar como está, mas lá eu tento, né? Porque tem pessoas que não têm essa necessidade, tá? Uma coisa que é comum, que eu sei que às vezes a gente entra em contradição aqui mesmo no curso, né? Sobre o uso do celular. O uso do celular, tem palestrantes que têm as notas, em vez dele trazer impresso, igual eu trouxe a minha, caso não funcionasse, né, o Data Show, eu trouxe meu material aqui impresso. Isso é uma segurança também para você, tá? É uma dica interessante, tá? Você trazer para você impresso, porque pode acontecer, né?
E o que acontece é, a gente não pode esquecer de que esse aprendizado aí, que a gente, da sequência de atividades que a gente fez, alguns gostam do papel rabiscado, igual o meu aqui, né? As observações que eu fiz do Navarro e do Júlio, não ficou só aqui, claro, eu tive que anotar para lembrar o que eu ia falar, tá? Então, alguns ainda, em vez de usar o papelzinho, eles pegam notas lá do celular e faz isso aqui que eu fiz. Ou até mesmo tem lá no e-mail, né, dele, ou sei lá, em algum lugar, a própria apostila. Então, ele pode, às vezes, usar o próprio celular dele para acompanhar o roteiro dele, caso dê alguma coisa de errado aí, né, nos áudios visuais, ok? Então, só para a gente entender que às vezes é mais fácil, tem pessoas que têm mais facilidade, né? Eu vejo hoje, dou consultoria para um colégio, tem professor que vai trabalhar com o celular na mão, porque está tudo lá. A aula dele está lá no celular, você vai falar o quê para ele? Né? E dá uma aula brilhante, então não dá para a gente, né? Aí temos lá, ouvir outras palestras com o tema, também é interessante, além dos textos que eu já escolhi, tá? A ideia, o pensamento e a palavra. Isso, na verdade, isso cabe mais para aquele que é intuitivo, né? Formular a ideia, dessa ideia ter um único pensamento e um tema único para cada palestra. Porque não dá para você falar de 2 temas em uma palestra. Isso confunde você, organizar e se orientar para desenvolver o tema e também para aqueles que estão assistindo, tá? Então, a gente tem que ser bastante cuidadoso com isso, tá? Por exemplo, depressão e suicídio. Fala sobre depressão e outra, suicídio. Pode linkar depressão com suicídio e vice-versa, mas não desenvolver os 2 temas juntos, porque ele pode ser confuso, tá? Esboçar e escrever a palestra, aí sim, você vai ter que organizar, se não for no Word, que seja no Excel, no PowerPoint, enfim, você vai usar o recurso que você achar melhor, tá? Hoje não tem mais mimeógrafo, né? A gente usava os mimeógrafos antigamente, hoje não tem mais esse recurso. Eu também já usei, viu? Estrutura do discurso para a sua orientação lógica do tema. Então, por que a gente esboça? Para a gente organizar a sequência do tema. Porque o Júlio também citou ali que ele não consegue gravar tudo, né, se ele não tiver uma sequência, mesmo como professor há 30 anos. Eu também não. Mesmo tendo o meu trabalho já há 23 anos, também sou professora universitária, mas mesmo assim, mesmo que a gente desenvolve o mesmo tema, gestão de pessoas, a gente precisa fazer esse esboço para a gente organizar a nossa ideia, tá? Por exemplo, hoje com esse meu atraso, se eu não tivesse essa organização, eu estaria aqui assim tão tranquila, sem batimento cardíaco, sem estar transpirando? Não, com certeza. E com certeza isso bagunçaria tudo no meu trajeto, sabendo, né? A hora que eu cheguei aqui, sabendo que eu já estava atrasada, tá? Então, o roteiro, ele é fabuloso, tá? Ele realmente, você faz como você preferir. Não tem problema, não tem uma regra geral, mas são orientações que a gente está trocando aqui, não é? Acho que ninguém aqui é tão cru assim, todo mundo tem uma noção. É só para a gente trocar mesmo ideias, para facilitar um pouquinho mais, né? Para o andar aí da nossa escolha, né? Como trabalhadores na seara do Mestre Jesus, como palestrantes ou enfim, né? Bom, então eu gostaria assim de agradecer, né? Eu acredito que isso é uma jornada, tá? Não acredito que seja uma jornada difícil quando a gente faz com amor. Eu amo fazer o que eu faço, eu acho que falar e poder compartilhar aquilo que eu aprendi na minha vida, tanto na minha vida profissional como
na minha vida espírita, né, de espírita, religiosa, espiritualidade, enfim, eu acho que é bacana essa troca, tá? E assim, sou bastante grata, né, por estar aqui nesse compromisso com vocês hoje. Não estamos aqui por acaso, não acredito no acaso, né? E assim, estou à disposição, caso vocês queiram, né? Esqueci de colocar meu contato ali, né? Mas na DDE vai ter, ok? Gente, então era isso, era pouquinho, como eu disse, era uma coisa rápida, porque temas é uma coisa tranquila de ser falada. E eu espero que tenha sido compreendido aquilo que eu trouxe, tá? Para que realmente faça a diferença para vocês, né, daqui para frente, que realmente acrescente na bagagem aí. Tá bom?